Bom, pessoal, vamos lá então agora para a página 10, a atividade 7, ok? Mas antes nós vamos ler lá o tema, ó, formação de filas, sem e com elementos repetidos, tá? Quando duas pessoas A e B colocam-se em fila, há apenas duas possibilidades. Primeiro vem o A e depois vem o B. Ou primeiro vem o B e depois vem o A, certo? Então eu tenho aqui, ó, a caneta vermelha e a caneta preta, certo? Então, vamos colocar elas em filas. Eu posso colocar a preta e depois a vermelha, ou eu posso colocar a vermelha e depois a preta. Então, eu tenho duas possibilidades. E se eu tiver essas três canetas? Posso trocar aqui. 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 Ixi, quantas possibilidades então nós temos? Para estudar isso, nós podemos continuar fazendo pelo princípio multiplicativo, ou nós também podemos fazer por um amigo nosso da matemática que se chama fatorial. Fatorial, ok? O fatorial, ele é representado por um ponto de exclamação, certo? Tá? Então vamos lá, ó. Na atividade 7, por exemplo, quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas apenas alternando suas posições na fila? Então, se ele está falando que são quantas? 5 pessoas e nós vamos alternar, trocar o lugar delas na fila. Quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer 5 fatorial para calcular isso. E o que é isso? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós vamos multiplicando pelos algarismos anteriores a ele, o antecessor, até chegar no 1, certo? Quanto é que vai dar isso daqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, nós vamos ter 120 possibilidades de colocar essas 5 pessoas alternando. Então, pessoal, e se a gente não quiser fazer por fatorial, tá? É a mesma coisa. Nós temos 5 possibilidades, fazemos pelo princípio multiplicativo, como a gente estava fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. São números diferentes, são situações distintas, tem que alternar essas pessoas. Então, eu tenho 5 possibilidades, usei uma delas, tenho 4. Usei 2 possibilidades, tenho 3. Usei 3 possibilidades, tenho 2. Usei 4 possibilidades, me restaram 1. Multiplico tudo. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120 possibilidades. Ok? Então, podemos fazer assim ou podemos fazer por fatorial. Tá? E muitas vezes vai aparecer essa palavrinha, então quero que vocês saibam do que se trata, tá? E a atividade 8, ela fala uma palavrinha aí, ó, anagramas. O que são anagramas? Anagramas são conjuntos de letras, né? Então ele diz assim, ó, quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras das palavras? Item A, Bia. Então, Bia é uma palavra que a gente conhece, certo? Um nome, tá? Ele quer saber quantas possibilidades eu tenho de trocar essas letras, né, formando anagramas, formando conjunto de letras, que são palavras que a gente não conhece. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso trocar o A com o I, certo? Ou então eu posso colocar o I na frente, né? E ainda com o I na frente, eu posso trocar aqui agora, ó, IAB, tá? Ou então eu coloco o A na frente, ó, fica AB. E ainda com o A na frente, eu posso inverter aqui, fica AIB, certo? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, 6 anagramas com essas letras.
Ou então também, ó, fazemos assim, é porque o exercício não está pedindo quais são, só quantos. Fiz isso só de exemplo para vocês, porque a palavra é curtinha, certo? As letras são curtinhas. Mas quantos são? Quantos anagramas? Quantas letras eu tenho? Tenho 3 letras. Então, eu faço o 3 fatorial. O que é isso? É o 3 multiplicado pelo seu antecessor, o número que vem antes dele, o número inteiro que vem antes dele, multiplicado pelo antecessor do 2. E a gente vai fazendo assim até chegar no 1. Então, 3 vezes 2 é 6, vezes 1, 6, tá? 6 possibilidades. Ou como a gente fazia antes, Bia tem 3 letras, aqui eu tenho 3 possibilidades de letras, já usei uma, vou ter 2, já usei as 2 possibilidades, só me resta uma, multiplicando 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6 possibilidades, tá? Ele quer a mesma coisa no item B, agora quantos anagramas nós conseguimos fazer com o Nico, com essa palavra aqui? Aí pergunto para vocês, quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4. Temos 4 letras. Então, é só fazer 4 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, vai sempre multiplicando pelo antecessor até chegar no 1. Então, vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 possibilidades. Ai, não gostei desse fatorial. Não tem problema. Pode fazer assim, ó. Nico, 4 letras. 1, 2, 3, 4 letras. Aqui eu tenho 4 possibilidades. Se eu já usei uma, vou ficar com 3 possibilidades. Se eu já usei duas possibilidades. Se eu já usei 3, uma possibilidade. E multiplicamos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha, a mesma coisa. Vai dar 24 possibilidades de troca de letras aí e formar conjunto de letras, ou seja, anagramas. Tá bom? Muito bem, continuando então agora com a lousa limpa, né? Ainda a atividade, é a atividade 8 da página 10, paramos lá, fizemos o A e o B, agora nós vamos para o item C. Qual é a palavra? A palavra é o nome da Lúcia. Quantos anagramas nós conseguimos fazer, né? Diferentes, tá? Então vamos lá, quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 letras. É o 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. De tanto fazer, a gente acaba acostumando e até decorando, né? Se eu tenho uma palavra com 5 letras, eu já sei que é 5 fatorial. E de tanto fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós acabamos decorando até, né? 120 possibilidades, certo? E o item D agora é o Camilo, tá? Quantas possibilidades de anagramas, né, de troca de letras aí alternadas nós podemos fazer? Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, é o 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720 possibilidades de fazermos trocas de letras aqui, todas diferentes, com letras diferentes da posição de ser colocada, tá bom? Atividade 9, página 11 agora. Considere a palavra cabo.
Se trocarmos a ordem entre as letras dessa palavra, formando agrupamentos de letras que podem ou não formar palavras conhecidas, estaremos formando anagramas, como eu tinha falado para vocês. Então veja algum dos anagramas da palavra cabo. Coba, baco, akiba, okiba, aboque, acobe, certo? Item A. Começando por A, quantos anagramas diferentes poderemos formar? Ah, muito bem. Então agora, a atividade 9, item A. Quais são as letras? As letras são essas aqui, ó. C-A-B-O, certo? E no item A ele quer que a gente comece por A. Quantos anagramas diferentes nós poderemos formar? Então agora a gente vai lá de novo naquele bonitinho que a gente estava fazendo. São 4 letras, então ó, tá? O anagrama tem 4 algarismos aqui, 4 letras aqui, certo? Vai começar por A. Então eu tenho aqui uma possibilidade, eu já usei uma possibilidade das 4. Não pode repetir. Então quantas eu vou ter aqui? 3. E aqui? 2. E aqui só sobrou uma, certo? Então nós vamos ter anagramas com essas letras, começando por A, nós vamos ter 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6 vezes 1, nós vamos ter 6 anagramas, tá bom? No item B, quantos anagramas terminados em O existem? Bom, as mesmas letras, certo? 1, 2, 3, 4. Terminou em O, então aqui eu tenho O. Então eu tenho uma possibilidade para o O. Certo? Tudo bem. Então, dessas 4 letras que eu tenho aqui, eu já usei uma. Então, aqui eu vou poder usar quantas? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Quantas possibilidades? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. 6 possibilidades também. Item C. E no total? Quantos anagramas existem? Ah, tudo bem. Quantas letras são? 4. 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Não quero fazer fatorial, então vamos fazer assim, ó. São 4 letras. 4 letras que vão ser diferentes, mas agora ele não estabeleceu com qual vai começar. Então, aqui eu posso usar qualquer uma delas, as 4 possibilidades. Escolhi uma, já usei, aqui só me restam 3. Já escolhi 2, resta 2 e aqui só uma. Multiplicando tudo, ó, mesma coisa, 24 possibilidades, tá? Fechou 9. Bom, vamos lá então, atividade 10. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 até 9. Para retirar uma bolinha dessa caixa, nós temos 9 maneiras diferentes, né? Para pegar a bolinha 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, enfim, né? Para retirar 2 bolinhas da caixa, nós temos já um número bem maior de maneiras diferentes. Temos 8 vezes mais, isto é, 72 maneiras diferentes. Isso porque há 8 possibilidades de pegar a segunda bolinha depois da primeira. Bom, como é que fica isso? Vamos resolver então. No item A, ó, o que ele está pedindo para a gente? Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa? Então, tem lá na caixa 9 bolinhas. Quantas maneiras diferentes eu posso pegar 3 bolinhas dessa caixa? Tem 9 bolinhas? Eu vou pegar a primeira bolinha. Eu tenho 9 possibilidades de pegar as 9 bolinhas que tem lá, certo? Tirei uma bolinha. Quantas bolinhas ficaram? 8. Então, eu vou ter 8 possibilidades de tirar essas bolinhas. Quantas bolinhas ficaram? 7. Muito bem. Então, quantas possibilidades, maneiras diferentes de tirar 3 bolinhas de uma caixa com 9 bolinhas diferentes? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 7 vezes 2, 14, vai 1.
7 vezes 7, 49, com 1, 50. Então, nós temos 504 possibilidades de tirar 3 bolinhas, possibilidades de maneiras diferentes de tirar 3 bolinhas dessa caixa, certo? E no item B? Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa? Opa, então vamos lá, 4 agora. Quantas bolinhas tem? 9. Então, vou pegar a primeira bolinha. Quantas possibilidades eu tenho? 9. Quantas bolinhas sobraram? 8. Vou pegar. Quantas possibilidades? 8. Quantas bolinhas sobraram na caixa? 7. Quantas possibilidades eu vou ter? 7. Tirei 3. Ficaram quantas bolinhas? Ficaram 6. Eu vou ter 6 possibilidades, certo? 9 vezes 8, 72, vezes 7 a gente já sabe que é 504, agora vezes 6, 6 vezes 4, 24, 4 vão 2, 6 vezes 0, 0, com 2, 2, 6 vezes 5, 30, 3.024 possibilidades, certo? E agora nós temos a 11, atividade 11, que é mais ou menos uma continuação desta aí. Certo? Suponha que no caso do problema anterior, a bolinha que for pega seja jogada novamente na caixa, devolvida. Peguei, olhei e joguei de novo na caixa, antes que a próxima bolinha seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha é reposta na caixa a cada sorteio. Nessa condição, de quantas maneiras diferentes nós podemos retirar dessa caixa? Item A. Quantas? 2 bolinhas. Então, vamos lá? Eu vou retirar 2 bolinhas. Quantas bolinhas tem na caixa? 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Tirei, devolvi. Quantas bolinhas tem na caixa? 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. 9 vezes 9, 81 maneiras diferentes de tirar essas bolinhas da caixa, certo? E no item B, pede 3 maneiras, 3 vezes eu vou fazer o sorteio, né? Quantas bolinhas tem na caixa? 9, tenho 9 possibilidades. Tirei, mas joguei lá dentro de novo. Agora, quantas possibilidades eu vou ter de tirar essas bolinhas? 9. Tirei, mas joguei lá de novo. Quantas bolinhas tem na caixa? 9 possibilidades. 9 vezes 9, 81 vezes 9, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 8, 72, 729 possibilidades. E por último, no item C, ele quer saber a quantidade de possibilidades de se tirar 4 bolinhas dessa caixa. Olha lá a multiplicação de 9 por 9 por 9 por 9, né? Porque eu tenho 9 bolinhas. Peguei, mas devolvi 9 bolinhas. Peguei, mas devolvi 9 bolinhas. Peguei, mas devolvi 9 bolinhas. A gente já tinha aqui, ó, 729. Agora vamos multiplicar por 9, né? Economizar espaço. 9 vezes 9 é 81, 1 vai 8. 2 vezes 9, 18. Com 8, 26. 9 vezes 7, 7 vezes 9, 63. Com 2, 65. 6.561 possibilidades. Muito bem. Então, o que precisa? Precisa que vocês revejam o vídeo, refaçam as atividades, confiram, me perguntem, não fiquem com dúvidas. Essa matéria é tranquila, é gostosa, usa bastante tabuada, tem que treinar bastante, não fazer conta em calculadora, tá? Por quê? Aquela mesma coisa que eu sempre falei para vocês. No momento que precisar, para um vestibular, vocês não vão poder estar usando calculadora, tá? Então, estou no WhatsApp, vão me perguntando as dúvidas, tudo bem? Beijão, saudade de vocês!